Sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 10. É interessante como que o Espírito Santo trabalha, né? Essa última canção, ela, na verdade, é o elo com a pregação que nós vamos meditar nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou abençoado. Que louvor gostoso. Que momento gostoso de ministração. Que momento gostoso de nós recebemos coisas que nós não percebemos. Sabe o que você não percebe muitas vezes? O que o Espírito Santo está fazendo com você aqui? O que o Espírito Santo faz com você quando você dobra os joelhos para orar? Quando você põe uma canção no carro, às vezes você não percebe. Porque nós não sabemos viver vida espiritual, irmãos. Nós vivemos mais na alma, mais no intelecto, no raciocínio, na vontade. Nós somos ressuscitados da morte espiritual, como diz Efésios 2, mas não sabemos como viver em espírito. A gente está acostumado a viver nos instintos do corpo e na nossa razão, no nosso intelecto. Então chama alma e corpo. Você é um espírito, agora em Cristo, tem uma alma e que habita num corpo. Essas três partes se assemelham à criação, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós estávamos mortos em delitos e ofensas. Pode ler depois lá em Efésios 2, só uma pequena introdução. E nós somos revivificados, mas a gente é tão viciado em viver de um jeito, sabe? Tão condicionado a viver na razão e na emoção, que nós não sabemos viver a vida espiritual. Algumas pessoas alcançam isso. Só que você precisa meditar, precisa crer, precisa se entregar, precisa buscar aprender o que é isso. Uma das coisas que Jesus disse logo antes dele ir para a cruz, para os discípulos, em João 16, foi o seguinte, preste atenção. Eu tenho muita coisa para falar para vocês agora, porém vocês não conseguem entender. Outra vez ele falou assim, eu tento explicar as coisas para vocês usando as coisas materiais. Ele usava os campos, ele usava as aves, ele usava a colheita, ele usava a natureza, as coisas naturais visíveis. Ele falou, eu tento fazer isso com vocês, vocês não compreendem. Imagina se eu falasse das celestiais. Estou fazendo uma conexão. Aí o apóstolo Paulo, quando disseram para ele que ele era um homem que não era muito forte espiritualmente, não falava muito bem, que até acusaram ele de ser assim, tipo um charlatão, porque ele fundou as igrejas, se elegeu presbítero, deixou, e aí entraram, ele usou o termo lobos vestidos de cordeiro, que queriam pegar o rebanho para eles. E ele falou assim, se eu fosse me gloriar de alguém, se fosse falar de mim, ele aprendeu a não se orgulhar, a não se exaltar. Ele falou, eu poderia falar muita coisa. Aí ele pega e usa um artifício linguístico. Ele fala assim, eu conheço um homem. Sabe quando você fala assim, um amigo meu está passando por isso, mandou perguntar. Ele falou assim, eu conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu até o terceiro e quarto céu e viu coisas inefáveis, indescritíveis, que aos homens não é lícito falar. E Paulo, ele mergulhou nessa existência espiritual que nós podemos alcançar também. Tanto que ele falou, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos buscar viver essa vida espiritual. Só que tem coisas que nos atrapalham. Como isso que eu vou falar hoje. Esse texto começa assim, primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. Preste atenção, deixa o Espírito Santo falar com você. Vamos orar antes? Vamos orar? Feche os olhos. Para que o Espírito Santo fale com o teu espírito e a tua alma se cale agora. Teu raciocínio, ele se submeta ao Espírito Santo para que você receba
tesouro da palavra de Deus. Você que está em casa também, ore comigo. Pai, nós nos colocamos aqui à disposição do Teu Espírito Santo para falar com o nosso espírito. E todos os conceitos, todos os sofismas, todas as conexões que nós temos na nossa mente, todas aquelas sinapses que estamos condicionados a viver nesta realidade, que nos impedem de ver o mundo espiritual, agora se submetam ao Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Espírito de Deus, ministra agora o coração dos Teus filhos, ao nosso coração, essa palavra que é tão importante, porque o Senhor é a palavra, não são as letras. O Senhor é o Verbo encarnado, e o Senhor é aquele que nos deu essa nova vida, que nós possamos sorver, nós possamos pegar essa chave nessa noite, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, possamos desfrutar de coisas que não desfrutamos ainda, e que muitos chegaram ao fim da vida como servos Teus, mas não como filhos. Estão contigo agora, mas foram limitados no trabalho. Senhor, me ajuda a ministrar conforme a unção do Senhor ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nisto consiste o amor. Olha, é uma definição. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. É João. João, o apóstolo, chamado apóstolo do amor. Preste atenção. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema para você. Se você quiser anotar o tema. Por que nós não conseguimos viver um relacionamento constante e intenso de amor com Deus? Por que nós não conseguimos viver um relacionamento constante e intenso de amor com Deus? O que é amor? Como se define a palavra amor? O que representa amor para nós, na nossa subjetividade, na nossa realidade, para você? Não um conceito geral de amor, o que você pode ler em romances, poesias, tratados filosóficos. Você buscar vivenciar um grande amor para ver se você aprende o que é isso. Isso existe. Amor existe. Sabe que o Deus que tem sido reverenciado nos últimos 300, 400 anos, foi se desvelando, né? É a ciência. E a ciência, por exemplo, na briga que existe entre psicólogos e psiquiatras, os psicólogos falam em subjetividade, os psiquiatras falam do mecanismo, né? O mecanismo do cérebro, o mecanismo cerebral das substâncias, endorfinas, dopamina e todas essas substâncias que nós ouvimos falar de vez em quando, né? A gente até aceita ir no psicólogo, mas quando é no psiquiatra, fala, será que eu estou ficando louco? Mas nunca foi tão procurado, né? Os psiquiatras para o uso de psicotrópicos. Nós temos aqui o Diego, que trabalha com a parte de farmacêutica, né? De venda de remédios. E eles estão inventando cada vez mais, mas sabe como é que a ciência define, né, a questão do amor? Elas são apenas sinapses, descargas elétricas, a ausência de uma substância ou outra. O amor pode ser definido como solidariedade, as pessoas definem socialmente como solidariedade. Mas olha só, tem uma reportagem que não é nova, ela é antiga, já tem 19 anos, da Super Interessante, que vai falar sobre o que é o amor. Eles perguntam assim, o autor, que é um camarada chamado José Augusto Lemos, ele fez esse artigo dizendo, afinal, o que é o amor? Você pode procurar no Google, você vai encontrar isso. E ele vai falando sobre, sabe onde ele começa? Ele começa em Cantares de Salomão. Ele começa no Cântico dos Cânticos.
E aí ele traz aquela abordagem de que tem teólogos que falam que é o amor de Deus por Israel, o amor de Jesus pela igreja, mas ele vai no termo hebraico que é usado para amor ali, e ele fala que é o amor realmente da intimidade de um homem com uma mulher. E aí ele vai para Sócrates, lá no banquete de Platão, tem uma discussão ali sobre essa questão do relacionamento, do verdadeiro amor. No caso dele, geralmente era amor entre um homem e o outro, porque os gregos eles não consideravam muitas mulheres, principalmente os de Atenas, naquela época, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele vai caminhando lá na frente, aí ele entra na questão do Novo Testamento e fala que no Novo Testamento, esse conceito de amor, ele muda completamente. Ó, nós lemos o Novo Testamento, João falando sobre amor, certo? E ele diz assim, ninguém duvide também que a palavra amor sofreu uma metamorfose tremenda com a entrada em cena do Novo Testamento, quando há a declaração Deus é amor. Então ele está indo em termos específicos. O João proclama isso na sua primeira epístola, nós lemos aqui, né? Talvez seja a manifestação mais clara de que o termo antes usado para se referir à atração entre homem e mulher, muda de sentido e é adotado com base de toda uma nova religião. Nós funcionamos com conceitos, irmãos, nós funcionamos com palavras. Os significados, né, dos atos, das coisas, tem a ver tem que ser traduzido numa palavra, é a linguagem. Essa revolução só pode realmente ser compreendida, preste aqui atenção nisso aqui, quando descobrimos que nada menos que 3 palavras diferentes do original grego no Novo Testamento foram traduzidas como amor. 3 palavras. O grego, a língua grega, ela é bem rica, ela vai usar termos diferentes para ações diferentes, mas nessa questão de amor, vem daí a inspiração do livro mais interessante e injustamente esquecido do século XX, que é The Four Loves, Os Inexplicáveis 4 Amores, escrito em 1960 pelo irlandês C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor bem conhecido do meio evangélico, que viveu entre 1898 e 1963, e é inédito no Brasil. Veja, ele lá de trás é inédito no Brasil. Ele era professor de literatura medieval e renascentista da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o autor usa 4 termos gregos para classificar distintos tipos de amor. O único não encontrado no Novo Testamento, original, é justamente o primeiro que costumamos associar à palavra, que é o eros. Eros não está no Novo Testamento. E aí é porque no Novo Testamento se inaugura uma nova era, um novo tempo do entendimento do que é amor e declarar Deus é amor. Por exemplo, se fosse usar, né, que Elohim é eros, aí o negócio ficaria complicado para eles. Não está falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está falando de uma divindade, né, ou romana, ou uma divindade dos gregos mesmo, que é a deusa do amor, né? Mas não usa essa palavra, não usa esse termo. O amor-paixão, em conotação sexual ou romântica, que é esse eros, não se encontra. Os outros termos são filia, que é amizade, storge, que é afeto natural, como o amor entre familiares, e o ágape. O ágape que nós já ouvimos falar, né? É o amor desinteressado, de doação sem espera de recompensa. Aí eles mudaram a palavra. Se pega, por exemplo, uma Bíblia católica, ela não traz como amor lá em 1 Coríntios 13. Pode pegar. E algumas outras traduções também. Não fala o amor o isso, o amor sofre, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. A caridade. Que daí se reveste de um entendimento, que é o entendimento de doação sem você ter volta. Mas nos nossos relacionamentos, na nossa vida, qual é o termo que confusão é essa que fica na nossa cabeça sobre o amor? Geralmente nós pensamos sobre sentimento, né? Sentimento de amor, e a gente fala assim, você não me ama.
Eu acho engraçado essas crianças de hoje, que se você não dá as coisas que elas querem, elas imediatamente já aprenderam na televisão a falar assim: eu não amo você. E às vezes até fala: eu te odeio. E a gente dá risada, né? Porque você não está dando o que ela quer, ela já fala que não ama. Porque é esse relacionamento que nós estamos acostumados, porque os pais hoje realmente estão ausentes do lar. É difícil uma mãe ter condição de ficar em casa hoje por causa do trabalho. Daí tenta compensar, né, trazendo presente, falando: olha, papai te ama, está aqui o carrinho, papai te ama, está aqui o videogame, papai te ama, né, mamãe te ama, está aqui, vamos viajar. A gente vai assimilando o conceito de amor. Agora veja bem, nós lemos o texto que um discípulo de Jesus, que era judeu, está dando uma definição de amor. E é aí que eu quero que você se concentre. O maior mandamento da lei qual é? Qual é o maior mandamento da lei? Você sabe? Jesus foi interrogado em Mateus, no capítulo 22, 36. Pode abrir sua Bíblia aí? Abre a Bíblia para você me acompanhar. Mateus 22, 36, para você não ficar aí só olhando para mim, né? Eu pedi para o Luan ficar aqui fazendo um fundinho musical para a gente abrir o coração, porque muitos de nós estamos já fechados para o amor. E estamos, alguns até declarando: olha, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. A gente pensa que sabe do que está falando, né, de que tempo está falando. Mateus 22, 36. Perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus levantou a voz e disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Uma referência ao Shema, né? Que eles sempre, antes de começar o culto, eles falavam Shema Israel, que é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o nosso Senhor. Então, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento da lei. Agora nós temos um contraste. Abra aí João 3,16. Evangelho de João 3,16. Fique bem atento, porque essa chave que o Espírito Santo vai te dar nessa noite por essa palavra vai te ajudar a resolver algumas coisas dentro de você, algumas coisas da tua vida, em todos os sentidos. João 3,16 nós conhecemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que parece que aconteceu uma inversão da coisa? O maior mandamento da lei: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, meu entendimento, meu raciocínio, as minhas forças. Agora, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, nesse momento, ele declara algo: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não tinha uma palavra para falar. Ele está dizendo assim: olha, é uma coisa tão grande. E ele explica por que é tão grande. Porque ele deu o seu único filho. Agora volte na epístola de João. Só lembrando o texto que eu falei, de 1 João 4,10. Preste atenção aqui, não precisa se procurar. Depois eu repito para você. Olha o que o João está falando. Nisto consiste o amor. Há uma resposta aqui. O que é o amor? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você está entendendo? Você que está em casa está entendendo? O maior e mais importante mandamento, e junto com ele, ao próximo como a ti mesmo, ninguém conseguiu cumprir. E irmãos, nós
como cristãos, sabendo de cor esse texto de João 3,16, nós também não podemos dizer que amamos a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Se eu e você formos sinceros, nós não podemos dizer que fazemos isso. O nosso amor é sazonal, o nosso amor é inconstante. Nós somos ensinados a amar a Deus. Nós somos ensinados a amar a Deus. E sabemos que esse é o maior mandamento. Só que esse é o maior mandamento de onde? De que tempo? Dá para entender? Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento da lei. Repete comigo, da lei. Está lá no texto, é o maior mandamento da lei. Agora, esse João que é apóstolo, que andou com ele está sendo sincero. Olha, o amor verdadeiro é esse, e eu preciso permanecer nesse amor. Não que nós o tenhamos amado, mas que ele nos amou e entregou o seu filho como propiciação. Aqui é importante se pensar. O que é propiciação, pastor? Alguém aqui sabe o que é propiciação? Nós sabemos o que é expiação. Nós sabemos o que é redenção. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Agora, o que é propiciação? Você tem que voltar no Velho Testamento. Vou parar um pouquinho para ensinar, mas eu quero ler uma outra parte aqui do texto, desse próprio texto de João aqui. Preste atenção. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, o amor de Deus permanece nele, porque ele nos amou primeiro, e ele permanece no amor. Amor de quem? Amor de Deus, não é o nosso. O João está admitindo, nós somos incapazes de fazer isso. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ele fala que é o propiciatório pelo seguinte, quando Deus deu a lei ao povo de Israel, eles foram chamados por Paulo, na carta de Gálatas, como nefiós, criancinha. A lei era para ensinar para eles, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Não é assim que a gente faz com as crianças? Para ensinar? Cuidado com a rua, não pega no fogo, cuidado com essa faca, não chega perto do cachorro. A lei era para criança. Aí Paulo fala assim, mas quando nós nos tornamos huiós, que é o filho adulto, Deus enviou o seu filho como representante nosso, para que nós fôssemos tornados então herdeiros, porque a criança pode ser filho do Bill Gates, ele é herdeiro, mas não pode tocar em nada, não pode usufruir de nada, a não ser que o pai dê para ele. E aí no tempo que nós estamos vivendo, aliás, isso aí é quando Jesus veio, Paulo fala, nós nos tornamos então filhos adotados, herdeiros de todas as coisas, e já não precisamos mais que alguém fique dizendo para nós, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Orientação é bom, conselho é bom, mas há um Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, e Ele fala conosco, Ele nos ensina. Ele nos leva a compreender as leis do Senhor, a vontade do Senhor, porque Ele disse assim, eu vou escrever minhas leis não em pedra, mas no coração de vocês. É que nós não acreditamos, nós não nos apossamos. Há muitos anos as igrejas viraram creches constantes, em que o monitor tem que o tempo todo ficar falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Mas se Deus que é amor habita em nós, nós habitamos no amor dele, nós nos desenvolvemos com o amor dele. Tito fala assim que a graça nos ensina todas as coisas. A gente usa essa palavra graça, tem gente falando assim, esse negócio de graça, essa graça barata de vocês. Meu Deus, graça barata? Custou o Filho de Deus, e é por isso que ele fala, ele colocou o Senhor Jesus como propiciação dos nossos pecados. Quando Moisés desceu lá com as tábuas da lei, eles estavam fazendo uma baita de uma festa, urgia, uma coisa horrível, bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas da lei,
porque senão a lei de Deus iria matar eles. Tinham prometido um pouquinho antes: tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Quando ele traz a lei, ele encontra eles num estado terrível. Ele quebra as tábuas da lei, sobe de novo, e quando ele recebe de novo a lei, Deus fala assim: Moisés, agora você não vai levar as tábuas e deixar exposta, eu quero que você coloque dentro da arca. Deu o modelo da arca, explicou como que era para fazer, e a tampa da arca era chamada de propiciatório. Você está lembrado disso? Você já ouviu essa mensagem? Era uma tampa de ouro maciço, com 2 querubins que estendiam as asas um para o outro, e dentro da arca estava a vara de Arão, estava as tábuas da lei e estava o maná. As 3 coisas que eles rejeitaram: a autoridade espiritual de quem levanta, quem Deus levanta, o alimento e sustento de Deus, eles quiseram fazer por eles mesmos e correr atrás do ouro por eles mesmos, e eles rejeitaram a lei de Deus também, porque eles nunca cumpriram a lei, nunca. Não adianta ninguém falar que é santinho, que faz tudo certo. O homem que disse que foi irrepreensível segundo os da idade dele, ele falou assim: eu me considero o pior dos pecadores. Porque às vezes eu não faço as coisas para fora, mas eu faço por dentro. Eu não mato meu irmão com uma espadada, mas eu desejo a morte dele. Quando eu anulo alguém da minha existência e digo: essa pessoa não existe mais, isso é matar a pessoa, matar aquele indivíduo dentro de mim. Então ele entendeu: eu sou o pior dos pecadores, mas ele foi irrepreensível segundo os da idade dele. Mas ele sabia que ele não podia deixar da natureza pecaminosa. Essa tampa, Paulo chama essa tampa de Jesus, está dizendo: Jesus é essa tampa da arca. Por que, pastor, que ele está chamando? Está escrito aqui, ó: ele enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O sacerdote, uma vez por ano, pegava o sangue do cordeiro, aspergia em cima daquela tampa de ouro, para que Deus não condenasse o povo de Israel, ao contrário, abençoasse a colheita, tudo que eles tinham, para que as enfermidades não pegassem neles. Se eles dependessem da santidade deles, eles estavam fritos. Então o sacerdote fazia essa cerimônia já apontando para Jesus. E agora Paulo fala assim: olha, Deus nos amou. E isto aqui que é o amor. É Ele nos amando. Na velha aliança, você tem que amar Deus com todas as tuas forças. Não conseguiram. Então Deus veio e disse assim: eu vou inverter, eu vou amar vocês. Com amor eterno, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu vou dar o que é de mais precioso meu para vocês. Eu vou dar o meu Filho Santo, que vai receber sobre ele toda a imundícia que vocês têm, todo o pecado que vocês têm, e ele vai absorver, e ele vai entregar para você a justiça dele. E nós não queremos, nós queremos ser santos por nós mesmos e agradar a Deus por nós mesmos. Se nós permanecermos no amor dele e entendemos esse amor, que ele é a nossa propiciação, o que acontece? Nós conseguimos inclusive cumprir o que está no texto de 1 João 4, amar os nossos irmãos, porque quem não ama, não conhece a Deus, não está em Deus. E toda definição de amor que possam dar, em qualquer poema, em qualquer música, João está dizendo aqui: o amor é isso. Não que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro. Vamos ver mais 2 coisas para nós caminharmos para o fim. Vamos ver uma outra parte do Evangelho, que está lá no texto de João 13. Abra sua Bíblia em João 13, do verso 21 ao 38. Aqui nós vamos ter uma resposta para o tema. Qual é o tema da minha pregação nessa noite? Se lembra? Por que nós não conseguimos viver um relacionamento constante e intenso de amor com Deus? Talvez você começou o culto no secreto da tua oração, dizendo: Deus, me perdoa porque eu não tenho te amado como
O Senhor merece ser amado. Eu reconheço que não tenho amado. João, (13, 21 a 38). Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para o outro. Olha aqui, ó. Quando nós somos acusados de pecado e de falhas, normalmente a gente olha um para o outro, ao invés de olhar para ele. Quando a gente se sente condenado por Satanás, a gente começa a olhar para a gente mesmo, às vezes, ou para alguma pessoa que fez a gente se sentir daquele jeito, ou cometer aquela falha. Eles olharam um para o outro, sem saber a quem ele se referia, e um deles, o discípulo a quem Jesus amava, repete comigo, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Você já viu aquele quadro do pintor que desenhou ali a Santa Ceia, e tem um discípulo deitado no peito de Jesus, ou bem pertinho dele? João. De quem é essa carta? De quem é esse evangelho? É de João, não é? Então quem que estava falando? Quem estava descrevendo? Ele não escreveu assim: olha, eu, que o Senhor amava, me reclinei perto dele, e aí perguntei. Não, o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para este discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Esse discípulo estava com o ouvido dele no coração de Jesus, escutando o coração de Jesus bater. Olha que coisa tremenda. Presta atenção. E Pedro, olhando ele, falou: pergunta para ele, de quem ele está falando? Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Respondeu Jesus: olha, a resposta de Deus, ela pode ser para todos nós, mas nós, às vezes você quer ter resposta para coisas que você não sabe o que aconteceu, como que vai ficar, o que vai acontecer. É porque você está inclinado, né, para o teu amor por Ele, não pelo amor dele por você. E ele escutou o coração de Jesus. Jesus tinha resposta para ele, falou: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço do pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus tinha dito isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou o que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus foi glorificado por Deus, para transferir para nós essa glória. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, olha o amor dele. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Para um pouquinho, volta na definição de amor desse mesmo discípulo lá na carta. Ele fala: nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas que ele nos amou primeiro. Então, o fundamento não é o teu amor. Você não tem amor pelos outros.
Eu não tenho amor meu pelos outros. Você não consegue amar o marido, a esposa, o noivo, a noiva, a namorada, o pai, a mãe, o filho, por você mesmo, se você não estiver nele. Se estiver nele, aí você ama de verdade. Entendendo que a base é o amor dele por você e não o teu por ele. Continuando. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro de que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Primeiro ponto, para nós encerrarmos. João estava seguro que Jesus o amava, porque ele se chama do discípulo a quem Jesus amava. Ele estava inclinado para essa verdade. Ele estava seguro e entregue a essa verdade. Ele me ama. Ele me ama. Ele declarava: ele me ama e eu sou um discípulo que sei que ele me ama. O segundo ponto, Pedro estava inclinado pelo sentimento de amor que ele tinha por Jesus, porque ele declara: Senhor, eu vou dar minha vida por ti, eu vou preso com o Senhor, eu enfrento esse pessoal, eu amo o Senhor. Mas Jesus falou: Pedro, você não vai se sustentar nesse amor que você tem por mim. Ele não estava dizendo que não amava, o amor dele era sincero. Deus sabe que você o ama. Deus sabe que você o ama. Só que nós amamos Deus, mas o traímos, o negamos, o esquecemos, cobramos deles. Tem pessoas que blasfemam, xingam, colocam Deus na parede. Por que meu filho morreu? Por que minha mãe morreu? E nós dizemos: Deus, eu te amo, mas eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Você nessa hora, eu nessa hora, estamos suporteados no amor que nós temos por Ele. Só que João está dizendo: gente, não se fie nisso, não se incline para isso. Se incline para a realidade de que Ele ama vocês, não importa quem vocês sejam, façam ou tenham feito. Ele mostrou isso, dando o filho dele para morrer por vocês, pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Se apropriem desta verdade. Ele ama vocês. A fraqueza de Pedro fez ele negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele não pôde nem levantar. Quando aquela serva perguntou: você não é um deles que anda? Você fala igual ele. Eu não conheço, eu não sei quem ele é. E ele esbravejou, ele xingou aquela mulher. Assim como nós só acreditamos que somos amados por alguém, escute aqui, eu estou encerrando. Assim como nós acreditamos que nós só somos amados por alguém até que nós erremos com ela, assim pensamos que Deus age com a gente, mas Deus é totalmente diferente. Quando eu erro, Deus não me ama tanto. E a gente aprende isso desde criancinha. Sabe, a educação, a criação dos evangélicos, das pessoas que creem em Deus, católicos, evangélicos, fala assim: ó, Deus está bravo com você, hein? Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Nós aprendemos isso dos nossos pais. Você errou, se arrependa, peça perdão, chore diante de Deus, porque Deus está muito triste com você. Irmãos, não tem o que Deus possa fazer para provar para nós que não tem nada a ver esse tipo de coisa. Isso é coisa nossa, isso é coisa humana. Ele deu o seu filho para morrer por nós. Paulo fala assim: eu era pecador, ele morreu por mim. Nós estamos no século 21, eu nasci em 71, Jesus morreu lá no ano 33 por mim, e já morreu pelos pecados que eu iria cometer, pelos seus.
sem nem a gente existir. E nós transferimos isso e achamos que Deus fica bravo conosco quando nós pecamos, e a gente se distancia de Deus. E se você faz isso uma vez ou outra, depois se converte, tudo bem. Mas depois de errarmos várias vezes, de odiarmos, de não amarmos, de não perdoarmos, de falarmos mal das pessoas, de fofocarmos, de sermos egoístas, de todas aquelas obras da carne que está lá em Gálatas, quando a gente vê que mesmo depois de se converter essas coisas ainda surgem em nós, nós pensamos assim, só tem uma coisa para dizer: ou eu não me converti, ou esse negócio é tudo mentira. Ou eu não entendi nada, porque parece que estou do mesmo jeito. E como que Deus vai se manifestar em mim? Como que Deus vai me querer num culto? Como que Deus vai me querer na oração? Como Ele vai me encher do seu Espírito? Como Ele vai me usar? Porque nós achamos que é assim, nós estamos inclinados para o nosso amor por Deus. E o nosso amor faz com que aconteça o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus ressuscitou, estava lá aquela mulher no túmulo e ele disse para Maria e ao discípulo, está em João, que Jesus amava. Ele repete de novo: eu, João, Jesus me amava. Ele inclinado para a certeza de que Jesus o amava. Era o único que ficou ali perto da cruz. Ele fala assim: fala para Pedro que eu ressuscitei. E vai lá, ele diz assim: Pedro, você me ama? Ele falou: eu te amo, Senhor. Quando tem uma pregação sobre amor e pergunta: você ama a Deus? Você fala: eu amo. Ele perguntou de novo: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E pela terceira vez ele falou: Pedro, você me ama? Mais do que a esse, ele falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus chegou diante dele e mostrou para ele: Pedro, o teu amor por mim não é suficiente para você ficar fiel a mim, mas o meu por você é: eu não desisti de você, vai e apacenta as minhas ovelhas. Continua naquilo que eu te chamei para ser, porque eu não estou me baseando no amor que você tem por mim. Quando nós aqui do púlpito ensinamos, se você não faz o que é certo, se você não vive corretamente, você não ama a Deus, não se converteu e Deus está triste com você e você pode perder a tua salvação, nós estamos dizendo que Deus Ele está suporteado, Ele está firmado no amor que nós temos que ter por Ele. Mas esse é o primeiro mandamento da lei, e nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, onde Deus mostrou para Israel e mostra para nós pelas Escrituras: vocês não conseguem cumprir os mandamentos, nenhum deles, principalmente esse que é o maior de todos, e nem amar os vossos irmãos. Mas eu resolvi isso, eu dei o meu filho para morrer por vocês. Eu ouvi um pastor pregando dizendo assim: Deus, eu queria ser esse discípulo, como João. Estou encerrando já. Ele falou assim: eu leio essa palavra e aqui está escrito discípulo a quem o Senhor amava. Como que eu faço para o Senhor me amar, Senhor, assim? Para eu receber essa alcunha, esse adjetivo, esse título: o Loyola, o discípulo que Deus ama. A Caroline, a discípula que Jesus ama. E aí o Espírito Santo falou para ele: você encontra isso só no livro de João. Nenhum outro falou isso. Ele falou: mas o que quer dizer isso, Senhor? Comece a declarar isso de você. Comece a falar: eu sou José, o discípulo que Jesus ama. Que você vai se inclinar para a certeza do meu amor por você, não pela certeza do teu amor por mim. Você pode dizer o contrário: quem é você? Ah, eu sou um crente lá da igreja, Vida da Graça, que amo. Você ama o Senhor? Eu amo. Não. Nós vamos mudar nessa noite. Baixe a sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa séria. Sentado mesmo, pode ficar sentado. Nós já vamos levantar daqui a pouco na ceia,
nessa expressão, na maior comunhão com o Senhor. Feche os teus olhos, mas por favor feche e se concentre agora no teu histórico da tua caminhada com o Senhor. Quantas vezes você falhou, você errou, você pecou, às vezes você fez coisas que só Deus e você sabe. Os pensamentos muitas vezes que você teve, as vergonhas que você passou. E nesse momento, quem sabe você está aí em casa também, você pensou, eu tenho dúvida do meu amor por Deus, eu não sei se eu amo. Se eu não amo, eu não consigo amá-lo. Eu não consigo entender porque tanta gente sofre, eu não consigo entender porque que está essa pandemia nesse mundo hoje, onde que está Deus? A dúvida é o contrário da fé e o Senhor colocou fé no nosso coração, mas é porque foi ensinado a você, a mim, que Deus depende do teu amor por Ele, está sedento do teu amor por Ele. Como o autor escreveu, invertendo o salmo, dizendo que como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Ele disse que Deus estava suspirando pelos nossos cultos, pelo nosso amor, pela nossa adoração. Deus está procurando adoradores, como se Deus dependesse do nosso amor. Que coisa mais esdrúxula de se dizer. Deus não estende as mãos sobre você, não te abençoa, não te guarda, não te protege porque você o ama, é porque Ele ama você. Nisso consiste o amor, em que Deus nos amou primeiro. E daí João disse, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero que você comece a falar com Deus, que você aceita essa palavra nessa noite. Aleluia. Oh Deus, que amor maravilhoso, amor tremendo, apesar de quem nós somos e ainda fazemos, e porque duvidamos, Senhor, do teu amor por nós desistimos, e aí deixamos de aproveitar a tua mesa maravilhosa. E quantos de nós já estão chafurdando na lama, já estão comendo migalhas, já estão vivendo de esmolas, das bolotas dos porcos, porque duvidaram de que era melhor ficar no teu amor. Mas quando aquele filho pródigo viu o seu pai correndo na sua direção, ele cheirando mal, fedido, como um mendigo, o abraçou, o beijou, chorou. Assim o Senhor faz todos os dias conosco, por causa do amor do teu filho, do amor que o Senhor demonstrou através dele. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pelo teu grandioso amor. Eu quero mudar, Senhor, a partir de hoje, dizer que eu sou José, o discípulo que o Senhor ama. Me inclinar para o teu amor, Senhor, por mim, que é o maior e mais perfeito amor, e mais excelso, exaltado, incomparável, indizível, que supre todas as necessidades de todos os momentos, de todas as horas mais difíceis. Eu quero me inclinar para o teu peito, confiado, que o Senhor jamais vai me expulsar de perto de ti, que o Senhor jamais vai me rejeitar, que o Senhor jamais vai me virar o rosto, porque o Senhor me ama com amor incomparável. Aleluia. Que seja assim, Senhor, a partir de hoje, na vida do meu irmão, que essa palavra, ela se renove cada manhã, Senhor, cada momento, na certeza verdadeira de que o Senhor nos ama. Eu oro em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.